Você deveria trabalhar em TI. É o melhor emprego e o mais requisitado em 2030. TikToker, com certeza. Olá pessoal, bem-vindos ao Silicon Valley Girl. Hoje vamos falar sobre os 17 principais empregos do futuro. Vamos começar com o emprego número 17 e ir até o emprego número 1. E no final do vídeo também vou falar sobre empregos que não têm futuro. Para este vídeo, vou usar os números fornecidos pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos e alguns dados adicionais do Insider e de outras publicações. Então, se você está pensando em ser relevante daqui a 10 anos, assista a este vídeo até o final para conhecer as ocupações que mais crescem e também para saber sobre os empregos que talvez não sejam tão relevantes até 2030. Neste vídeo, você também vai entender o quão rápido a demanda por alguns empregos está crescendo. E você também vai aprender que tipo de formação é necessária para se tornar um desses especialistas muito procurados. Vamos direto ao assunto. Para criar este vídeo, nós pegamos as profissões e as classificamos de acordo com a velocidade com que a demanda por elas vai crescer nos próximos 10 anos. Vou começar com 3 profissões que são relativamente novas, então não temos dados suficientes sobre elas para fazer previsões. Mas, se você tem interesse nesses nichos, por favor, preste atenção nessas profissões. A número 17 é advogada especializada em direito da internet. O que acontece se eu citar isso? Posso usar esse material no vídeo? Alguém me mencionou em um artigo, posso processar? É isso que esses profissionais fazem. Número 16. Gestores de programas individuais de saúde. Agora, deixa eu explicar um pouco aqui. Às vezes você vai ao médico, diz que está com dor de cabeça, eles receitam o de sempre e você volta para casa. A abordagem holística acontece quando uma médica realmente coleta seu sangue, descobre que há algumas vitaminas que você precisa tomar e também dá orientações sobre seu estilo de vida. Talvez você deva se exercitar mais ou mudar sua alimentação. A abordagem holística está em alta, permitindo sermos mais saudáveis e economizar dinheiro. Número 15. Especialistas em ESG. Agora, ESG significa Ambiental, Social e Governança Corporativa. Basicamente, essas pessoas monitoram qual é o impacto da empresa no meio ambiente, como ela pode prejudicar o meio ambiente e tomam providências. Por exemplo, em 2020, o Google disse que vai contratar 20 mil especialistas desse tipo nos próximos 5 anos. A Pricewaterhouse disse que vai criar 100 mil empregos para especialistas em ESG. Com certeza, algo para se considerar. Jornalista de dados. Jornalistas de dados recebem cerca de $58 mil anuais. Além de habilidades jornalísticas, é preciso saber usar Excel e aplicativos de visualização de Big Data. Achei também um curso gratuito no Google chamado Jornalismo de Dados. Jornalistas de dados trabalham com Big Data e apresentam essas informações de uma forma que seja fácil de entender para as pessoas comuns. Então, por exemplo, eles pegam muitos dados sobre como as pessoas investem e criam gráficos e tabelas que são fáceis de entender para todo mundo. Essas pessoas trabalham em bancos, trabalham em empresas de mídia, trabalham com governos. A Pricewaterhouse diz que empresas que trabalham com jornalistas de dados geram 10% a mais de lucro ano após ano. Testes de QA. Então, um testador de QA é alguém que olha para o site, finge ser um usuário e começa a clicar em diferentes botões. E quando algum botão não funciona ou algo imprevisível acontece, ele cria um relatório de erro, que ele envia para a equipe de desenvolvedores e eles corrigem esse bug. Recentemente, vi muitos cursos online que ensinam a fazer esse trabalho, e você pode aprendê-lo em alguns meses. Prevê-se que a demanda por testadores de QA vai crescer 22% em 2030, comparado a 2020. E no ano de 2020, havia 2 milhões de vagas de empresas procurando por testadores de QA. Então, eu diria que se você sonha com TI, esse seria o passo inicial mais fácil para entrar na área, porque é fácil de aprender e também é um trabalho que paga muito bem. Em média, as pessoas ganham $110 mil por ano aqui nos Estados Unidos trabalhando como testadores de QA. Claro, o ideal é ter alguma experiência em TI, mas você pode ter uma graduação em algo completamente diferente, como artes ou economia, e depois fazer um curso que dura alguns meses e se tornar um testador de QA. Análise de mercado. Agora, quem faz esse trabalho pesquisa o mercado. Por exemplo, ao pesquisar o mercado automotivo, que carros estão sendo comprados? Qual a porcentagem de veículos elétricos versus a gasolina? Quantos fazem leasing? Quais as tendências? As pessoas vão fazer mais leasing de carros ou talvez vão comprar mais carros. É isso que quem trabalha com análise de mercado faz.
É necessária a formação profissional, bacharelado em economia, marketing ou administração. Esses especialistas recebem cerca de 69 mil dólares anuais, e a previsão é de aumento de demanda de 22% em 10 anos. Número 11. Cozinheiros e chefes. A demanda por esse trabalho comum deve aumentar 26% em 10 anos. E não estamos falando apenas de chefes. Falamos da indústria como um todo, porque há muitos na cozinha, como assistentes de chefes, por exemplo. E quando olhamos para todo o mercado, agora temos 2 milhões de empregos. Nos Estados Unidos, em média, se você é assistente de chefe, ganha cerca de 28 mil dólares por ano, especialista em cibersegurança. Agora, um especialista em cibersegurança analisa uma plataforma ou um site e verifica possíveis brechas pelas quais seu site pode ser acessado, dados podem ser roubados, sistemas podem ser destruídos, etc. Claro, você precisa de formação profissional. Você precisa de pelo menos um diploma de bacharel em ciência da computação. A demanda por esses profissionais vai crescer 33% até 2030. E eles ganham cerca de 102 mil dólares por ano. Número 9. Assistente de saúde domiciliar e cuidadora pessoal. Essas pessoas ajudam quem tem deficiência, doenças crônicas ou idosos que têm dificuldade de se virar sozinhos. Elas atuam em casas de repouso, unidades de cuidados paliativos ou de forma particular. A procura por esses profissionais crescerá 34%. O salário mediano nos Estados Unidos é de cerca de 61.500 dólares. A demanda por esses profissionais crescerá 39% nos próximos 10 anos, pois estamos mais saudáveis e praticando mais esportes. E essa profissão é a de treinador físico. Neste momento, há 300 mil vagas de emprego abertas nos Estados Unidos no mercado de fitness. Está previsto que, em 2030, teremos 420 mil novos empregos por ano nesse mercado. O salário médio é de 40 mil dólares anuais e exige treinamento especial para ser instrutora de fitness. Mas muitas vezes esse treinamento dura vários meses, então não é necessário fazer bacharelado e mestrado em educação física. Enfermeiros. A demanda por enfermeiros vai crescer 45%. São necessários ao menos 2 anos de treinamento e um exame especial para se tornar enfermeiro registrado. Nos Estados Unidos, enfermeiros ganham em média 123 mil dólares. Agora, isso é interessante. Agentes e empresários de celebridades. Deixa eu explicar como funciona o setor. Se você pensar nos Estados Unidos, quase todo ator, maquiador, produtor ou estilista trabalha com uma agência. Na verdade, 70% de todos os atores são representados pelas 3 maiores agências, que ficam em Los Angeles: WME, CAA e UTA. Essas agências empregam milhares de agentes. O que um agente faz? Eles trabalham com um determinado ator ou talento e conectam atores e talentos com parcerias com marcas e outras oportunidades. Muitos blogueiros, criadores de conteúdo e tiktokers já atuam com agências. É empolgante como essa indústria migra para o universo digital dos criadores de conteúdo. Existem também agentes independentes. Os agentes ganham dinheiro cobrando uma comissão de 10 a 20%. Ao conversar com representantes da indústria, me disseram que a principal fonte de renda de uma agência é montar um filme, já que representam maquiadoras que atuam nele. Elas representam roteiristas, atores, produtores, e quando elas juntam todo mundo, criam um filme e ficam com uma porcentagem do orçamento. Para se tornar um agente ou um gerente de negócios, você não precisa de uma formação específica, mas precisa ter relacionamentos e conexões nesse mundo criativo. E o melhor caminho é começar trabalhando como assistente em uma agência maior e depois crescer como agente lá ou abrir algo por conta própria. Tudo depende das suas habilidades de comunicação e negociação. O salário médio de um agente é cerca de 116 mil dólares por ano. Espera-se que a demanda por agentes cresça em 46% até 2030, provavelmente por causa do aumento geral no número de pessoas criativas. Hoje, há mais investimento em anúncios com criadores de conteúdo, ao contrário de 10 anos atrás, quando quase toda a receita publicitária estava na TV. Instalador de painéis solares, basicamente uma pessoa que instala painéis solares. Espera-se que a demanda por essas especialistas cresça 52% até 2030, em comparação com 2020. O salário médio anual é de 47 mil dólares. Para ser instalador de painéis solares, é preciso formação especial em engenharia. Recepcionistas, atendentes de saguão e conferentes de ingressos. Isso mesmo, exatamente. Este é o quarto emprego que mais cresce, com um aumento de 62%.
Isso é simplesmente loucura! Isso me parece um pouco louco como alguém que acredita que muitos empregos vão ser automatizados, mas a realidade é que temos um número crescente de hotéis de luxo. Temos um número crescente de eventos públicos, conferências e precisamos de pessoas para nos orientar nesses eventos. Existem cada vez mais escritórios comerciais, WeWorks, e precisamos de recepcionistas nesses lugares. Precisamos de pessoas de verdade. Para se tornar uma dessas pessoas, você realmente não precisa de uma formação específica. Você precisa ser simpático, precisa estar disposto a ajudar. Porém, o salário médio não é muito alto, é em torno de $26 mil por ano. Mas segundo o Departamento de Trabalho e Estatísticas dos Estados Unidos, a demanda está crescendo. Certo, estamos chegando ao top 3 dos empregos que vão ter mais crescimento até 2030. O terceiro lugar é técnico de manutenção de turbinas eólicas. Segundo a Associação Americana de Energia Eólica, há mais de 65 mil turbinas eólicas em terra nos Estados Unidos. E todo ano esse número aumenta, então precisamos de técnicos que supervisionem as operações e que possam consertar problemas caso apareçam. É por isso que a demanda por técnicos em energia eólica vai crescer 68% até 2030. Claro, você precisa de formação na área da indústria de energia elétrica. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem faculdades técnicas específicas para te ajudar com isso. Além disso, os empregadores têm mais chances de contratar um técnico que tenha outros certificados. Alguém com cursos extras, como segurança elétrica, primeiros socorros ou treinamento de escalada. O salário médio anual é de $56 mil. Número 2. Motion designers e profissionais de realidade virtual. Vou explicar o que faz um motion designer. Às vezes você vê vídeos totalmente animados. No metaverso, tudo é digital. Você está em uma sala digital ou alguém usa um vestido digital. É basicamente isso que essas pessoas fazem. Elas criam objetos tridimensionais, se forem designers virtuais ou animações, se forem designers de movimento. E motion designers estão em alta demanda entre os YouTubers. Eles estão em alta demanda em produtoras. A demanda por esses especialistas vai crescer 70% até 2030, e isso é fácil de explicar. Nós vemos como a Meta está entrando no mercado de realidade virtual. Vemos cada vez mais aplicativos de realidade virtual. Vemos muitas coisas se tornando digitais. O salário médio nos Estados Unidos é de cerca de $62 mil atualmente. Encontrei vários cursos de bacharelado em design de movimento e realidade virtual. Mas basicamente o que você precisa fazer é saber trabalhar com o Photoshop e outras ferramentas. E o portfólio é um dos aspectos mais importantes desse trabalho. Muitos especialistas fazem cursos profissionais e executam tarefas práticas, como atuar como contratados em empresas apenas para montar o portfólio. A demanda por essas especialistas já cresceu 74% nos últimos 4 anos. Empresas buscam engenheiras de aprendizado de máquina e especialistas em inteligência artificial. A inteligência artificial está em quase todos os lugares hoje em dia. Você sabe, tradução, contabilidade, finanças, genética, big data. Pessoas que sabem ensinar uma máquina a fazer coisas e como fazer uma máquina aprender fazendo ganham cerca de $200 mil por ano. Você precisa de formação especial em aprendizado de máquina, de preferência bacharelado e mestrado. Ok, e como prometido, no final deste vídeo, vamos falar sobre os 7 principais empregos que infelizmente não têm futuro. Em 7º lugar, farmacêutico. E de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, a demanda por esses profissionais vai cair 15% até 2030. E sim, eu definitivamente consigo imaginar um robô me entregando minha receita e uma farmacêutica gerenciando vários robôs. Número 6. Floristas. A demanda vai cair 20% até 2030. Número 5. Relojoeiras. A demanda vai cair 25% em 10 anos. Isso é previsível. Tipo, normalmente eu uso meu celular para ver as horas ou um relógio digital que é consertado pela empresa que vende. Interessante, operadoras de call center ocupam o 4º lugar. Não sei se já passaram por isso, mas quase toda semana alguém me liga. E não é uma pessoa de verdade, e sim uma voz gravada que reage ao que eu falo. A inteligência artificial ainda não chegou lá e percebo que não é um humano de verdade. Mas é claro que esses empregos serão substituídos por robôs. A previsão é de uma queda de 18% na demanda por operadores de call center. Número 3. Gravadores. A demanda vai cair 30%. Número 2. Assistente de estacionamento. Já existe um robô no mercado chamado Stan. Ele foi criado por uma empresa francesa chamada Stanley Robotics e estaciona carros sozinho. E o número 1 é o transcritor.
Você já notou como o YouTube cria legendas tão bem para esses vídeos? E também existe um site chamado Heavy.com, onde a maioria das coisas acontece automaticamente. A tecnologia dos computadores nos ajuda a converter áudio em texto e até traduzir para outros idiomas. Então, a demanda por transcritores humanos vai cair 36% até 2030. Muito obrigada por assistirem a este vídeo até o final. Espero que tenha sido útil e divertido. Espero que compartilhem este vídeo com quem pensa em um novo emprego ou em mudar de carreira para se manter relevante nos próximos 10 anos. Obrigada por assistirem até o fim. Nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau!